do versículo 1 até o 11. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional e se acompanhe aí na sua versão, esteja atento à palavra de Deus, e aqueles que forem encontrando no nome de Jesus, vamos ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. Se ao seu lado tiver alguém sem Bíblia, compartilhe a leitura com essa pessoa. Números 14, do 1 ao 11. Bom. A palavra de Deus diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disse uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo, porque a terra, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Oremos. Deus amado, Deus de misericórdia, louvado Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nos dá, Pai, o privilégio de entendermos a tua palavra e assim, Pai, nós possamos ser transformados de glória em glória, Pai, para o louvor do teu santo nome e para a nossa alegria. Nos abençoa, Pai, o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Eu queria repetir aqui junto com todos, tá? O versículo 11. Eu vou ler aqui, tá? E conforme as palavras que eu vou lendo aqui em parte, vocês vão repetindo todos em alto, bom som e uma só voz. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Amém. Podeis assentar. Amados, com base na leitura que nós fizemos, eu trago hoje aqui para nós a mensagem que Deus colocou no meu coração, que tem como título esse do qual você está lendo aqui no Data Show. Não faça pouco caso de Deus. Não faça pouco caso de Deus.
Não faça pouco caso de Deus, porque Ele é o nosso Deus grandioso. Não faça pouco caso de Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Não faça pouco caso de Deus, porque Ele é o Deus da nossa criação. Não faça pouco caso de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Não faça pouco caso de Deus, porque é Ele que realiza em nós muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não faça pouco caso de Deus, porque é Ele que transforma a sua vida. Não faça pouco caso de Deus, porque é Ele que enxuga as tuas lágrimas. Não faça pouco caso de Deus, porque é Ele que nos transforma para o louvor da sua glória. Não faça pouco caso de Deus, porque é Ele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Não faça pouco caso de Deus, porque Ele já tem preparado grandiosas coisas para nós. Não faça pouco caso de Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Em que contexto está essa leitura que nós fizemos aqui? Esse aqui é o momento que o povo de Deus, que foi tirado da terra do Egito, da escravidão que pesava sobre os ombros do povo de Deus, com trabalhos forçados ali naquela terra de escravidão. E Deus, com a sua poderosa mão, tirou o seu povo do sofrimento, daquela opressão, daquela escravidão, e os tirou dali para um lugar que manam leite e mel, para uma terra maravilhosa, para que eles vivessem a sua vida verdadeiramente. E na condução do povo de Deus pelo deserto, caminhada essa que durou 40 anos por causa da rebeldia do povo de Deus, caminhada que era para ser somente de 30, ou vá lá que seja 40 dias, mas durou 40 anos por causa da rebeldia do povo de Deus. Chega até esse momento aqui, aonde o Senhor manda uma mensagem, fala para Moisés que separasse 12 homens, um líder de cada tribo, né, das 12 tribos do povo lá de Israel, um líder de cada tribo, 12 homens, que fossem espiar a terra da qual Deus já havia dito que daria para o seu povo. Vai lá e espiem essa terra. Moisés vai lá, chama esses líderes, conforme isso que eu estou falando, está no capítulo 13, capítulo anterior. Moisés chama esses homens, representantes de cada tribo, e ali diz: olha, vocês vão observar a terra. Olhem lá tudo, se a terra é boa, se ela produz bem, se os frutos de lá são bons, né? Se a cidade é fortificada, se existem muitos guerreiros, se eles são grandes, pequenos, observem tudo lá. E assim, esses homens foram e passaram 40 dias a espiar, a observar a terra que Deus havia prometido. E eu creio que muitos de nós já conhecemos essa história, que na volta desses 12 espias, né, eles prestaram relatório para Moisés e Arão, que estavam como líder daquele povo, que estava conduzindo aquele povo, segundo a orientação de Deus, para a terra prometida, saindo do Egito para a terra prometida, né? E eles vão lá prestar relatórios para Moisés e Arão e a comunidade de Israel. E acaba que a maioria deles, eles dão um relatório negativo. Dão um relatório negativo do que eles viram naquela terra. Deus já havia dito que daria a eles uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra excelente para eles. E eles teriam que tomar posse daquela terra, ou seja, tinha
outras pessoas habitando naquela terra, e eles teriam que tomar posse daquela terra. E eles foram lá, observaram conforme Deus havia pedido para Moisés que enviasse esses 12 espias, e a maioria deles deram um relatório negativo diante do que eles viram. Eu quero aqui voltar no capítulo 13, e eu quero mencionar aqui, né, a partir do versículo... Quando Moisés os enviou, versículo 17, quando Moisés os enviou para observarem a terra de Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é que é a terra, se o povo de lá, o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, ou as cidades em que vivem lá são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra que Deus estava mandando para que vocês fossem lá, né? Aí eles pegaram, subiram para lá, foram lá e observaram aquela terra, né? A partir do versículo 26, eles vão prestar relatório. Então, versículo 26, eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram relatórios a eles, a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Eles trouxeram lá cachos de uva e outros frutos de lá, mostraram lá, olha, realmente a terra é boa, né? E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra da qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Eles constataram isso aí, a terra é boa, né? E aqui estão alguns frutos de lá. Mas o povo de lá, o povo que lá vive, é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos os descendentes de Enaque, que são os gigantes, né? Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão, né? Foi esse o relatório que eles prestaram para Moisés, Arão e ali a comunidade, né? Mas o que acontece é que, diante daquilo que Deus havia falado para que Moisés fizesse, separasse os homens que fossem lá observar a terra que Deus estaria dando para eles, né? Diante daquilo que eles viram, do relatório que eles prestaram a Moisés e Arão e a comunidade, esse relatório negativo, acontece que no versículo 9, né, eles vão lá e dizem que não querem ir, né? Aliás, a partir do versículo 1, eles falam que não querem ir. Por que Deus está nos trazendo para cá, para essa terra, para que nós venhamos a morrer diante da espada desse povo que lá vive? Nós e os nossos filhos, as nossas esposas, vão ser pegos como despojo de guerras e seremos dominados por eles. Por que Deus está fazendo isso conosco? Não seria melhor voltar para lá, né? E aqui, no versículo 9, eles falam duas coisas. Aliás, Caleb e Josué falam para ele duas coisas. Olha, tão somente não sejam rebeldes e não tenham medo. Isso aí que vocês viram. Não tenham medo, tá? Não tenham medo. Não sejam rebeldes. Versículo 9. E no versículo 8, eles até encorajam eles, dizendo: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Amados, Deus, quando viu a opressão do seu povo e ouviu o seu clamor pedindo socorro no Egito, Deus os tirou de lá, daquela terra de escravidão, para uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra boa e excelente que Deus estaria dando para eles,
prometida para o seu povo desde Abraão. Desde Abraão, quando Deus mandou que Abraão saísse da sua terra, que fosse para um lugar da qual ele iria mostrar. Deus, a partir desse momento, já estava designando essas terras para o povo de Deus, para a descendência que viria a partir de Abraão. Né? E disse que, a partir da descendência de Abraão, todos nós seríamos abençoados. Essa promessa fala que, a partir da descendência de Abraão, viria quem? Cristo Jesus, que viria para nos abençoar, e o Senhor cumpriu com a sua promessa. Então, a partir de Abraão, Deus que já havia prometido esse lugar, essa terra maravilhosa para o seu povo, terra boa para se morar, e ali eles poderem cultivar, fazer as suas plantações, viver a sua vida lá, eles se amedrontaram diante daquilo que lhe viram e acharam melhor voltar diante daquilo que Deus já havia preparado para eles. O que eu queria pensar com vocês é que nós estamos aqui de passagem nesta terra. Deus também tem preparado algo maravilhoso para nós, a Nova Jerusalém, lugar maravilhoso, da onde os nossos sofrimentos não mais vão existir, aonde nós vamos viver lá verdadeiramente a nossa vida, aonde a morte já não fará mais parte de nossas vidas, aonde ali não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada que venha causar um sofrimento em nós. Deus já tem preparado para nós, e nós estamos nessa caminhada aqui, de trânsito aqui, para ir para esse rumo que o Senhor tem preparado para nós, e para que nós tenhamos a alegria de fazer parte, de viver eternamente com o Senhor na glória. Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos resgatar desse mundo tenebroso, do mundo de pecado, do qual, a partir do momento que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, a partir de então, eu sou reconciliado, nós somos reconciliados com o Senhor, e assim nós temos a alegria de viver eternamente com Ele neste lugar do qual Ele já tem preparado. Mas enquanto nós vivermos aqui, nesse trânsito, nessa peregrinação aqui, nós estamos vivendo essa realidade nesse mundo. É como se o povo estivesse ali no deserto ali, e eles tiveram toda a provação do deserto. Nós estamos sendo provados aqui nessa vida ainda, no confronto diário daquilo que nós vivemos aqui. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: aquele povo, depois de observar a tudo aquilo que Deus já havia preparado para eles, eles se negaram, eles tiveram medo de ir adiante. E a pergunta que eu faço: será se nós temos negado aquilo que Deus tem preparado para nós? Será se nós estamos em busca de tão breve realizar aquilo que Deus tem preparado para nós, realizar na nossa vida aquilo que Deus tem preparado para nós? Sair desse mundo de aflição, sair disso que nós vivemos aqui, que todos os dias nós nos deparamos com situações que nos entristecem, que nos confrontam, que nos colocam à prova e tudo mais. E como tem sido o nosso viver? Será que nós temos feito pouco caso de Deus? Será que nós temos agido como esse povo agiu aqui? Porque no momento que Deus chega aqui no versículo 11, aqui, que diz assim: até quando este povo me tratará com pouco caso? Né? Deus falar isso para Moisés, será se Deus não está falando a mesma coisa para nós? Será se nós temos tratado Deus da mesma forma? Diante daquilo que nós enfrentamos, nós temos que pensar a esse respeito. E eu queria meditar com você o porquê que esse povo se colocou a negar, a querer voltar
para a terra que eles estavam antes no Egito, e de repente pensar se nós não estamos vivendo a mesma coisa. Diante dessas três atitudes que o povo teve, de medo, de rebeldia, e ali tiveram aquele incentivo, aquela força de Josué e Caleb, disseram assim, poxa, se Deus se alegrar de nós, Ele nos dará essa terra. Eu queria pensar com vocês, porque, amados, pense bem, no versículo 1 do capítulo 13, Deus dá a ordem para Moisés, dizendo aquilo que ele tinha que fazer. O Senhor disse a Moisés, versículo 1, versículo 2, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Envie, vá lá, faça com que eles vejam. Vamos pensar aqui, façam com que eles vejam aquilo que eu tenho preparado para eles. Façam lá com que eles vejam. Envie esses homens lá que são representantes de cada tribo, os 12 representantes de cada tribo, envie eles para que eles vejam o que eu vou ver lá. Por que que eles tiveram medo? Por que que eles tiveram medo? Né? O que é que diz o versículo 9? Por que que eles disseram, eles estavam tendo medo aqui, ó. A parte B do versículo, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Quando eles foram lá observar a terra, eles viram lá, quando eles estavam prestando relatórios lá, versículo 28, que eles também viram, os homens viram os descendentes de Enaque. E quem é esse povo lá? Lá no versículo 33 nós vamos saber quem são esse povo. Olha, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, que diante deles nós parecemos gafanhotos. E eu fico pensando aqui, amados, porque se Deus enviou aquele povo para observar a terra e eles iam se deparar com esse pessoal, Deus queria que eles vissem isso também. Mas eles tiveram medo. Mas não era para eles terem medo. Ou seja, eles fizeram pouco caso de Deus. Porque Deus já havia dito que Deus ia dar a terra para eles. Deus disse que eles não tivessem medo, porque Deus ia à frente deles e iria vencer todas as batalhas que eles iriam ter. Deus iria fazer isso por eles, eles não iam fazer nada, somente tinham que obedecer a Deus. E eles fizeram pouco caso de Deus, eles viram o que Deus mandou que eles vissem, mas eles fizeram pouco caso de Deus, eles tiveram medo desses homens. E eu fico a meditar, por quê? Por que que eles tiveram medo? Amados, se Deus já havia prometido dar a terra para eles, mas existia esse povo que ali habitava, e eles tinham que conquistar a terra. E era um povo grande, eram gigantes que existiam ali naqueles lugares, que, de certa forma, iriam impedir que eles chegassem até ali. Ou seja, eles tinham que tirar aquele povo de lá para que eles chegassem até, para dominar aquela terra. Eu vou dizer um negócio para vocês. Nós, diante das conquistas que nós temos para Deus, Deus tem para nós, das conquistas que nós temos que tomar posse, a partir do momento que a nossa vida passa a ser do Senhor, porque quando antes nós vivemos a vida de pecadores, a vida mundana, a vida de pecadores, a vida da escuridão, das trevas, a vida no lamaçal do pecado, que nós fazíamos parte do reino de Satanás. Pouco caso ele fazia de nós, porque nós já fazíamos parte do seu reino. Mas a partir do momento que um é resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor,
tá? Nós passamos a ter na nossa vida uma guerra espiritual, aonde o inimigo tenta nos enfraquecer, o inimigo tenta colocar obstáculos na nossa caminhada, tenta nos fazer de qualquer jeito para voltar a desistir daquilo que Deus tem preparado para nós. Aqueles homens, quando viram os seus oponentes, vamos dizer assim, não era para que eles tivessem medo, porque Deus iria dar a vitória para eles no nome de Jesus. E os nossos inimigos, amados, eu quero dizer para você que os nossos inimigos na nossa vida, aqueles que trabalham, militam contra nós, quem vence na nossa vida é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, porque é Ele que tira o pecado do mundo. Ele que tira o pecado de nós, Ele que faz vencer por nós, porque a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e não enfrentar o diabo. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas aquele povo teve medo. E nós, nos nossos embates, não é para nós termos medo. Mas é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, porque muitos de nós ignoramos a ação do inimigo. E nós vamos avançando, e nós vamos vivendo. Às vezes nós compramos a proposta e vivenciamos a proposta do inimigo. Ao menos que fosse, era para ter medo. Ao menos que fosse. Mas não. O que acontece, o que a gente vê no mundo hoje, um mundo corruptível, um mundo coberto de corrupção, o que a gente vê no mundo são famílias sendo destroçadas pela ação do inimigo, que entram nas famílias através dos maridos ou das esposas também, que cometem adultério, abrem brechas na sua família, onde o inimigo entra e bagunça e destroça famílias, onde o inimigo entra nas famílias e leva os filhos para um mundo de prostituição, um mundo de drogas, onde os filhos vivem perdidos, vivendo aquilo que Deus não quer. E as pessoas estão vivendo isso hoje, a maioria das pessoas estão vivendo isso hoje porque desconhecem o que Deus falou. Porque quando eu entendo que Deus mostra a terra e que eles vissem os seus inimigos, é para nós também, através da palavra do Senhor, conhecermos quem são os nossos inimigos. Porque se nós não conhecemos os nossos inimigos, o que vai acontecer é que ele vai nos vencer. Ele vai nos dominar. Ele vai tirar tudo aquilo que nós temos e que nós teremos, que o Senhor tem preparado para nós. Se nós não conhecermos os nossos inimigos, nós vamos ser facilmente vencidos por ele. Porque uma das estratégias de guerra, amados, é conhecer o inimigo. Eu tenho que conhecer o inimigo, assim como ele me conhece, assim como ele nos conhece, porque o inimigo sabe aonde é o nosso ponto fraco, ele sabe aonde é que ele nos ataca, que ele sabe aonde nós caímos facilmente nas suas astúcias. Ele nos conhece muito bem. Na guerra contra o inimigo, muitos perdem. Por mais que digam que queiram viver a vida de Deus, por mais que digam que querem viver uma vida santa, mas muitos são derrubados pelo poder do inimigo. Por isso que a palavra diz, nós devemos orar e vigiar. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E nós não devemos subestimar o inimigo. Não devemos subestimar os inimigos. Assim como o povo viu que eles eram gigantes, amados, não brinque. Os nossos inimigos, eles são poderosos, mas maior é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não brinque. E tem pessoas que às vezes nascem na igreja, vivem na igreja e parece que vivem com um comichão no corpo, querendo viver as coisas do mundo. E às vezes os pais deixam para que
os filhos provem das coisas do mundo. Cuidado, porque o inimigo não brinca. O inimigo não brinca. Como diz um pastor, ele bate forte. Porque uma vez que a pessoa prova de uma bebida, uma vez que a pessoa prova de um cigarro, a pessoa prova de uma droga que é liberada, ele vai querer provar algo mais forte, e assim vai. Por isso que a gente vê muitos casamentos que começam, não terminam, e logo são destroçados. Por quê? Porque a vida de cada um é uma vida totalmente também destroçada. Uma vez eu dei um testemunho aqui, eu cheguei na igreja numa quarta-feira, e uma mulher chorando, uma senhora que estava começando a frequentar a igreja, lá, PIB de Capanema. Eu cheguei na quarta-feira para pregar, aquela mulher estava chorando lá de fora do templo. Eu fui lá, senhora, o que está acontecendo? Pastor, eu quero matar meu marido. Eu digo, o que foi? Quero matar meu marido, ele é um prostituto, é um beberrão, faz isso, não sei o que, me trai. Não faça isso, só vai acabar com a sua vida. Não faça isso não, entendeu? Ore pelo seu marido, ore pela conversão dele. Se você não está aqui na igreja, coloque os pés do Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ore pelo seu marido. Aí aquela mulher parece que se vestiu de uma força assim, de uma renovação, enxugou suas lágrimas e entrou. Eu comecei a pregar na quarta-feira, de repente, pastor, eu queria dar um testemunho. Fiquei assim, também dei o microfone para ela. Disse, olha, eu queria dizer, eu creio no nome de Jesus que meu marido vai se converter à igreja, glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu encontrei meu marido num bar. Ele estava bebendo e caindo. E eu olhei para ele e disse, esse que vai ser meu marido. É esse que vai ser meu marido. Eu vou lutar por ele. E lutou por ele e fez com que ele se tornasse marido dela. Mas depois ele continuou aquela vivência. E a partir de então ela estava sofrendo por aquilo que ela mesma trouxe para si. E assim muitos casamentos têm aí. Da mesma forma. Porque o inimigo tem atacado e destroçado as vidas, porque as pessoas ignoram o poder do inimigo. Deus quer que a gente saiba, tenha conhecimento de quem é o inimigo da nossa vida, o poder dele na nossa vida, para que a gente se volte para o nosso Deus Todo-Poderoso e seja revestido com as suas armas poderosas, conforme diz Efésios 6, para que o inimigo não toque na nossa vida. Porque uma vez que o sangue de Cristo, ele está presente na nossa vida, o inimigo não toca mais na nossa vida, porque nós somos de Deus, guardado por Ele, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ter essa atitude e conhecer os nossos inimigos. Por quê? Se nós não o reconhecemos, nós vamos ter também uma atitude, conforme teve esse povo aqui, uma atitude de rebeldia. Rebeldia. O que é ser rebelde? Rebelde é quando Deus diz, olha, faça desse jeito. E o povo diz, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito. O líder, Arão e Moisés, sofreram muito com isso, porque diziam assim, olha, Deus mandou dizer, façam desse jeito. E eles não faziam. Agiam contrariamente, como eu falei. A caminhada no deserto durou 40 anos por causa da rebeldia deles. Mas por que eles tiveram uma atitude rebelde? Por quê? Porque quando Deus permitiu e mandou que eles fossem à terra para observar aquilo que Deus estaria dando para eles, o que foi que eles observaram além dos homens gigantes, daquele povo que vivia lá, que era poderoso, forte, grande. O que foi que eles viram além disso? Eles viram também que a terra era boa, que a terra mana leite e mel. Era uma terra boa. Eles pegaram um cacho de uva e tinham que ser 2 homens carregando num pau, colocando aqui no ombro, aqui 2 homens para carregar o cacho de uva, de tão boa que a terra era. Mas eles se tornaram rebeldes porque eles fizeram pouco caso de Deus. Porque eles abriram mão daquilo que Deus estava preparando para eles, porque eles entenderam que talvez não era aquilo que eles queriam, ou não seriam dignos daquilo, não teriam
como conquistar aquilo lá e resolveram voltar para o estado anterior, para o Egito. Não seria melhor que a gente morresse lá no Egito? Por que Deus está nos trazendo para cá? Atitude rebelde. Amados, se nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós, ou se nós fazemos pouco caso daquilo que Deus tem preparado para nós, nós vamos voltar para o nosso estado anterior. Por quê? Porque as coisas de Deus não vão estar sendo vivenciadas em nós. Porque, amados, Deus não fecha uma porta e abre uma pior na nossa vida. Deus não faz isso. Deus, quando Ele nos tira de uma situação, Ele nos coloca em outra melhor. Mesmo que na trajetória dessa mudança, a gente não entenda. Mesmo que a gente venha até a reclamar para Deus, por que dessa mudança? Mas quando Deus nos tira de uma situação e nos coloca em outra, é para nos abençoar. Creia nisso. É para nos abençoar. Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, para uma terra maravilhosa. Aquele povo teve a oportunidade de ver a terra. Vai lá e contempla a terra lá, que eu vou dar para vocês. Nós não temos esse privilégio. Tá? Nós sabemos através da Escritura que é uma terra boa. Nós sabemos através da Escritura que é uma terra maravilhosa, onde não vai ter mais sofrimento. Viver a vida verdadeira. Mas a palavra de Deus diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, o nosso coração não sentiu o que o Senhor tem preparado para nós. Mas é coisa maravilhosa. E pela fé, nós temos que de tomar posse disso. Tomar posse disso e entender que é o melhor para nós. Porque aqui, amados, a nossa vida, se nós não fizermos parte de Deus, não nos reconciliarmos com Deus, aqui mesmo nós vamos acabar a nossa história. Porque todos nós vamos viver a eternidade, sim, vivos com Deus na eternidade, ou então mortos para todo sempre no sofrimento eterno. E o que é que você quer? Eu quero ir para o céu. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. E pela fé, eu tenho que entender que o que Ele tem para mim é o melhor. Mas se eu faço pouco caso de Deus, eu vou voltar para aquilo que eu quero antes. Porque vai estar dentro de mim mais forte o que eu vivi antes. Eu não sei se vocês já ouviram uma música, quando aquela música está, desculpe aqui a linguagem chula aqui, bombando na internet, bombando nas paradas de sucesso, né? A gente liga a rádio, então vai para a internet, está lá aquela música direto lá, a gente ouve aquela música lá, e quando a gente está calado, né? Quando a gente está calado no ambiente, aquela música parece que fica ecoando na nossa cabeça, né? Fica ecoando. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em um lugar onde tem aparelhagem de som grandiosa, grande, né? E você fica ali alguns minutos ou então algumas horas ali naquele som estridente, alto, você sai para ali, fica aquele negócio no seu ouvido, um tempão. Você vai dormir, parece que tem um som, está aqui dentro da tua cabeça. Amados, se eu ouço a palavra de Deus, se eu busco a palavra de Deus, se eu acolho a palavra de Deus na minha vida, eu vivo a palavra de Deus, eu anseio por aquilo que Deus tem preparado para mim, aquilo está presente no meu coração, como diz o Salmo, né? Que a palavra de Deus esteja no nosso coração para não pecar contra o Senhor. O Espírito Santo de Deus vai trazer na minha mente, no meu sentido, no meu consciente, aquela palavra vai ficar ali ecoando dentro de mim. Quando eu ouço a palavra, e muitas vezes estou calado na minha, vivenciando algo, né? E aquela palavra vai estar ali ecoando dentro de mim. Mas quando eu me nego, quando eu tenho atos de rebeldia, é porque o nosso eu fala mais alto. Eu não quero ouvir essa voz, ou então essa voz não vai estar em mim, porque mais alto fala a minha vontade.
A minha vontade, o que eu queria que vocês entendam, é que pessoas que vieram para a igreja, ouviram a palavra, entregaram a sua vida e voltaram para a vida anterior, é porque a voz de Deus não permaneceu nessa pessoa e estava mais forte o seu eu. Isso é um ato de rebeldia. Isso é um ato de fazer pouco caso de Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Se você veio aqui hoje, você está ouvindo essa palavra aqui, que Deus te trouxe aqui, saiba que Deus tem o melhor para a sua vida. Não importa o que você está vivendo, não importa o trânsito que você está passando, Deus tem o melhor para você. Por mais que você não esteja entendendo, tudo esteja embaçado, porque, conforme disse hoje de manhã, a nossa visão é muito turva, a nossa visão espiritual é muito turva. E você pode colocar o óculos fundo de garrafa que for, para tentar entender as coisas de Deus, e mesmo assim vai estar meio torcida. A gente não entende as coisas de Deus. A gente não entende. A gente pode buscar, calejar o nosso joelho, e cansar o nosso sentido, buscando, Deus me revela, fala para mim, e Deus vai trazer uma paz, vai trazer uma alegria no nosso coração, mostrando ali para nós, dando certos flashes daquilo que Ele tem preparado para nós. Amados, quem retrocede naquilo que Deus tem preparado, tem mostrado, tem anunciado, tem oferecido, quem retrocede, quem volta atrás, é a pessoa que ainda não teve encontro com Deus. Eu me converti, 2 anos depois, eu estava no mundo. Uma questão dentro da igreja lá que eu enxerguei, me voltei contra o pastor, saí da igreja. Já conheço a palavra, vou viver agora em cima do muro, nem vou para cá, nem para cá, vou viver minha vida santa. Bastou eu pisar fora da igreja. O mundo já estava me assediando. Não demorou muito tempo, eu já estava vivendo uma vida profana, vergonhosa, que eu não quero nem falar para vocês aqui. Tenha vergonha. E depois de 6 anos, eu voltei aos pés do Senhor, porque eu entendi que o que Ele tinha para mim era algo maravilhoso que o mundo não podia oferecer. E só então eu fiz a minha entrega verdadeira. E em cima disso eu meditei que quando a pessoa volta atrás, quando a pessoa se desvia, quando a pessoa retorna, esse ato de rebeldia, eu entendo que é um ato de rebeldia, é porque a pessoa ainda não fez uma entrega verdadeira para o Senhor. Não entregou verdadeiramente sua vida para o Senhor. Uma vez que a gente se entrega para Ele verdadeiramente, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Ele quem toma conta da minha vida é dominada por Ele, governada por Ele, e eu vou viver aquilo que Ele tem para mim, não é o que eu quero, não. O trânsito é complicado, muitas vezes a gente não entende. Uma vez eu fiz uma oração dizendo: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te louva, que não te agrada. E eu, de repente, com o tempo, eu já estava reclamando: por que isso está sumindo de mim? Por que eu estou perdendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? O Espírito Santo parece que trouxe a memória rapidinho. Tu não pediste para Deus tirar da tua vida o que tu não queres? Deus tira o lixo para trazer o maravilhoso dele para nós. Deus tira de nós aquilo que não louva e agrada a Ele para dar algo maravilhoso para nós. Mas nós temos que conhecer, ver e contemplar e entender e perseverar, porque é o melhor dele para nós. É o melhor dele para nós. O melhor não é voltar, o melhor é prosseguir. É difícil, mas Ele vai nos dar vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quando nós nos apegamos a Deus, apesar de viver essa vida aqui, ainda de aflições, mas no Senhor nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. E para nos alegrar o coração, eu me alegro também com a palavra de Josué e Caleb, que disse para eles: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Mas o povo fez pouco caso de Deus. Viram que as cidades eram fortificadas, muros altos, cidades grandes ali, difícil de conquistar.
Quem já leu a história aqui de Jericó? Muralhas grandiosas, intransponíveis, mas que foi vencida pelo poder de Deus. Nada o povo fez. Dá a volta na cidade lá, 6 dias, somente marchando, orando, tal. No 7º dia, clame ao Senhor, grite e tal. E as muralhas vieram abaixo, porque Deus é que traz a conquista. O Senhor já tem se agradado de nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele já se agradou de nós. Sabe por quê, amados? Porque a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que eu e você cresce nele, para que nós não viéssemos a perecer. E quando Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que Ele enviou quando nós ainda éramos pecadores. Pecadores. Pecamos contra quem? Contra Deus. Ele podia muito bem dizer assim: vocês pecaram contra mim, não quero mais que vocês façam parte do meu povo, vocês são excluídos. Não, Ele nos amou, e nos amou primeiro, na condição que nós estávamos, pecadores. E pelo poder do nome de Jesus, nós somos purificados pelo seu ato salvífico que Ele teve ali na cruz do Calvário. Nós fomos perdoados e ali lavados e purificados com o seu sangue precioso que fora derramado na cruz do Calvário. Porque Ele nos transforma para que nós tenhamos vida e vida eterna com Ele. Glória a Deus. Não podemos fazer pouco caso disso, porque Deus, Ele tem escolhido a mim e tem escolhido a você já, para que nós possamos fazer parte do seu plano eterno de salvação. Ele escolheu a mim e a você. Não faça pouco caso de Deus. Não faça. E eu quero concluir aqui, amados, fazendo umas ponderações que nós devemos atentar. Por que Deus chegou a falar que o povo estava fazendo pouco caso dele? E nós temos a resposta naquilo que Deus deu continuidade falando nesse versículo e depois em um outro momento, para que nós possamos pensar. O versículo, no capítulo 14, no versículo de número 11, o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Todos os sinais que realizei entre eles. Amados, Deus tirou o seu povo da terra do Egito com mão poderosa, fazendo vários milagres, abrindo o mar vermelho e ali se colocando diante do povo numa nuvem, numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo para livrar o povo do calor do deserto e também do frio do deserto, guiando o seu povo, provendo alimento, provendo água e fazendo vários milagres ali para aquele povo. Mas aquele povo, nesse momento aqui, parece que tinha esquecido de tudo aquilo que Deus falou. O próprio Deus está falando aqui para Moisés, né? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, por que eles estão fazendo pouco caso de mim? Deixa eu falar um negócio aqui para você. Se você está aqui hoje, e se muitos estão hoje aqui para clamar pelo Senhor, pelo que você está vivendo, e você está aqui hoje, é porque Deus tem te dado a vitória. Não esqueça daquilo que Deus tem feito na tua vida no passado. Não esqueça. Com isso, com essa palavra de Deus aqui para Moisés, o que vem para os nossos corações é que nós esquecemos muito rápido aquilo que Deus tem feito por nós. Quantas batalhas eu e você temos enfrentado e Deus tem nos dado a vitória, que nos motivam, que nos alegram, que nos fortalecem e nos encaminham, impulsionando para frente, para que nós vamos mais adiante, porque nele nós seremos vencedores.
O que Davi enfrentou no campo sozinho ali, pastoreando o rebanho do seu pai, enfrentando ursos e leões, Deus estava fortalecendo a ele para aquilo que ele iria enfrentar mais adiante e mais forte na vida dele, as guerras da qual ele enfrentou, o gigante. Talvez eu e você, aqui hoje, estejamos vivenciando momentos que nós estamos enfrentando os nossos gigantes. Mas quantas vitórias Deus tem dado para nós? Então não te entristeça, não faça pouco caso de Deus, porque Deus é poderoso e vai cuidar de você, vai dar vitória para você no nome de Jesus. Versículo 2, do capítulo 13. Envie, Moisés, alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra dos israelitas, terra que dou aos israelitas. Deus falou para Moisés: envia os homens para lá, para que eles espiem a terra que eu estou dando. Eu estou dando. Aquela mensagem de Deus para Moisés, que Moisés passou para o seu povo, estava fresquinha ali. Deus tinha acabado de falar: envia o povo para lá, para que eles observem, vão em missão de reconhecimento da terra que eu estou dando para eles. Moisés passou o recado. Mas o povo não atentou. Foram lá, passaram 40 dias, voltaram de lá tremendo de medo. Não atentou para o que Deus está falando. Falou recentemente. E sabe o que isso fala no meu coração? Que a gente vem num culto, muitas das vezes, ouve a palavra e sai daqui, talvez não chegue nem o momento de passar do portão da frente para fora, e nós já esquecemos da palavra de Deus. Falei no culto passado, vou repetir aqui hoje. Chega na terça-feira, a gente pergunta: o que foi que o pastor pregou? Não sei. Qual foi o tema, qual foi o título da mensagem, qual foram os pontos que o pastor abordou? Não sei. Por quê? Porque a gente não está atentando o que Deus está falando. A gente não está atentando para o que Deus está falando. E isso é um risco muito grande, amados. É um risco muito grande. Dos 12 homens, somente José e Caleb tiveram um relatório positivo. Dos 12 homens para 2, isso dá 16,66%, quase 17%, só dos que acreditaram na palavra de Deus. Isso vem confirmar o que está escrito nos evangelhos. A porta que leva para a perdição é larga e muitos por elas passarão. Mas a porta que leva para a salvação é estreita, o caminho que leva para a salvação é estreito. E poucos vão passar por esse caminho. Amados, eu quero estar no meio daqueles 17%. E não dos 83% que não ouvem a palavra de Deus, que não lembram o que Deus fez. E por isso fizeram pouco caso de Deus, estão a perecer. Que eu e você façamos parte do povo que vai subir para viver na glória com o Senhor eternamente. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que nos atentar para a palavra de Deus, estar atento para o que Deus está falando, nos voltar para o Senhor verdadeiramente, ouvir a sua palavra atentamente. Amados, não abra a sua Bíblia, então não medite na palavra de Deus, não somente quando você vem na igreja. Viva uma vida de cristão em casa. Tenha vivência cristã em casa. Procure fazer o devocional em casa. Devocional, a internet está cheia de devocional do qual você pode meditar, trazer um texto para reflexão e você meditar naquilo que Deus está falando para você naquele dia. Faça o culto diário em casa, culto doméstico em casa. Leia a palavra de Deus. Vou falar o que eu falei no domingo passado. São poucos aqui, eu tenho certeza, que leem a Bíblia no decorrer da semana. Eu sei que a lida é complicada, eu sei disso. Eu sei disso.
Mas se nós nos esforçarmos, vai acontecer como aconteceu com Josué, né? Josué 1:8. Medita dia e noite nesta palavra, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Só assim você será bem sucedido. Não te mandei eu? Não te espante, não temas, porque eu sou contigo, onde quer que você vá. Amados, não façamos pouco caso de Deus. Deus tem nos dado tudo para que nós tenhamos uma vida de vitória. Não sei o que é que você está vivendo, não sei como você está vivendo, mas a nossa história pode ser mudada quando nós buscarmos o Senhor e viver uma vida verdadeira com Ele, para que nós não esqueçamos o que Ele tem feito, para que nós estejamos atentos para a Sua palavra e não venhamos a fazer pouco caso de Deus. Vamos orar? Enquanto isso, vamos meditar um pouquinho nessa canção. Você pode ter, nesse momento, a oportunidade de meditar na palavra do Senhor.